Meus distintos amigos, irmãos e amigas, a paz do Senhor Jesus. Esse instante é um instante de gratidão a Deus e quero felicitar a todos os nossos dirigentes de escolas dominicais e vices, equipes administrativas da nossa escola dominical, um feliz ano novo e, por que não dizer, um ano bom, de boas e grandes expectativas em prol do reino de Deus. A minha gratidão porque estamos apresentando um novo trimestre que vamos tratar de lições importantíssimas em caráter urgente, urgentíssimo. É importante estarmos sim online, é isso, para que não estejamos offline. Né? Nesse instante estamos em reforma do nosso estúdio e eu sei que os agentes das heresias, né, estão de plantão, disseminando ensinos contraditórios à nossa ortodoxia bíblica cristã. Portanto, na qualidade de superintendente da Escola Bíblica Dominical, com os demais companheiros, o nosso querido irmão José Martins e nosso irmão Jorge Evaldo, estamos aqui para um novo ano, empossados, para poder colaborar, contribuir com orientações teológicas, doutrinárias, acerca de estudo tão substancial que vai tratar, como está aqui na capa da nossa lição, muito bem ilustrada, né, o não verbal que a CPAD construiu, este logo aqui presente entre as ovelhas, e texto também não é apenas o escrito, mas um quadro, uma figura, um texto, né, se pode interagir, né, com um texto, e aí está o lobo entre as ovelhas, em defesa da fé cristã. Apologética é o tema central dos estudos desse primeiro trimestre do ano letivo, do ano fluente, de 2025, já agradecidos a Deus por tudo que aconteceu, que ocorreu, de bom, de produtivo na nossa querida escola dominical, corpo de professores online, e agora aqui estamos de plantão para esse novo momento, já apresentando aqui de forma bem resumida o nosso trimestre, que traz como comentador o pastor Ezequias Soares, pastor da Assembleia de Deus em Jundiaí, dispensa comentário acerca do seu currículo, porque já é bem conhecido como comentarista das nossas lições, como hebraísta, conhecedor das línguas originais, da Bíblia Sagrada, bem como sua formação acadêmica pela USP, o curso de letras clássicas. Ele também tem sua formação pelo Mackenzie, no curso de Ciências da Religião, é mestre. Enfim, muitos títulos lançados, publicados, na questão que envolve a apologética, e louvamos a Deus também por sua participação importantíssima nessa constituição do assembleano, que é a nossa declaração de fé, nosso credo, nosso cremos, muito bem compilado, né, isso, bem pensado a partir da Bíblia, dos estudos da Bíblia, as principais doutrinas que nós defendemos como doutrinas basilares da fé cristã estão aqui, exaradas no trabalho hercúleo, engenhoso da equipe que constou para a organização, inclusive o nosso comentador, o pastor Ezequias Soares, que presidiu todo esse espaço de construção da declaração de fé. Louvamos a Deus por sua vida, né, isso, por ser esse exímio comentador, escritor, o pastor Ezequias Soares. A minha gratidão por sua vida. E vamos ter um trimestre muito importante, porque já dizia o saudoso Eurico Bergenstein, missionário sueco, um pioneiro. Ele tem uma declaração que um dia vi lá numa conferência de escola dominical em Recife, e o Bano estava lá, exposto com aquela declaração, naquela conferência de EBD. Estava lá: quando a epidemia, graça, é hora de vacinar o povo com a palavra de Deus. Então está aqui nossa lição na contracapa, é isso, toda esta formatação em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência, uma nova roupagem, e isso faz valer a máxima de Salomão em Eclesiastes: nada é novo debaixo do sol. Então nós estamos aqui de posse da nossa revista, do nosso material didático pedagógico, muito bem editado pela nossa CPD, revista do professor, revista do aluno,
é o nosso guia de orientação didática pedagógica para um trimestre abençoado e abençoador. E também o livro de apoio escrito pelo comentarista, o pastor Ezequiel Soares está aqui. É um livro de apoio que o espaço da revista não comporta a extensão do comentário, a ampliação do seu comentário a cada lição, das 3 lições. Então, o livro de apoio vem servir de subsídio para ajudar o professor na preparação de sua aula, para apresentar de forma presencial, já no próximo domingo, né, que será estudada a primeira lição que nós passaremos rapidamente, de freelance, né, nesse instante aqui, introdutório, que é quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Então, louvemos a Deus, porque o livro de apoio traz exatamente essa ampliação do conhecimento de cada lição semanal para um conhecimento mais apurado, apreciativo da temática proposta, que é apologética em defesa da fé cristã. Louvemos a Deus por esse trimestre. Será um trimestre rico, muito abençoador para as nossas vidas. 3 lições. A lição 2 de Somos Cristãos. A terceira, a encarnação do Verbo. A quarta, Deus é triuno. A quinta, Jesus é Deus. A lição 6, o Filho é igual com o Pai. A lição 7, as naturezas humanas e divinas de Jesus. A lição 8, Jesus viveu a experiência humana, o Verbo se fez carne. A expressão é interessante, lá de João 1,14. Ele veio tabernacular conosco. Então, Jesus viveu a experiência humana. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. A lição 9, quem é o Espírito Santo? Estudos em pneumatologia. Então, vamos ter também nessa lição, além de ser uma lição de caráter apologético, de defesa da fé cristã, de nossas doutrinas basilares da fé cristã, nós vamos ter também, na ocasião, estudos em teologia sistemática, doutrina da salvação, soteriologia, a martologia, a doutrina do pecado, pneumatologia, a doutrina que trata do Espírito Santo, e vamos assim conhecendo melhor, né, essas doutrinas para poder fazer defesa em momento oportuno acerca do que nós cremos como doutrina bíblica e fazer valer a ortodoxia bíblica. Então, aí está a soteriologia e tantos outros aspectos do arcabouço doutrinário cristão que nós cremos. A lição 12, a igreja tem uma natureza organizacional. A igreja, ela é funcional, também é espiritual. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Então é importante observar a igreja com essa performance, com esse perfil. Ela tem CNPJ, mas ela é uma igreja eminentemente espiritual. Então é importante observar a funcionalidade da igreja por essa ótica, né, administrativa, de forma organizacional, mas também sem deixar de perceber sua presença espiritual no mundo, né? Igreja, coluna e firmeza da verdade. E a lição 13, perseverando na fé em Cristo, porque Jesus é o centro das atenções na Bíblia Sagrada, né? Jesus Cristo é o tema do bom pregador, é o Calvário. A mensagem do Evangelho, ela tem que ser cristocêntrica. Então, a experiência do cristão é em Jesus, porque em nenhum outro há salvação. 4:12 de Atos. Debaixo dos céus, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. De forma bem sucinta, vou fazer esta apresentação da nossa lição, estamos apenas introduzindo. Ressalto aqui que o nosso estúdio para o curso, para os estudos, todas as quartas-feiras, às 20 horas, o estudo bíblico para professores online, porque já não temos o presencial, mas o estudo se propaga através do canal ADPB, é isso, ao vivo. Todas as quartas-feiras temos uma equipe, isso que trabalha os conteúdos aqui esboçados
nessas lições e agora essa que trata da defesa da fé cristã, retornando com certeza dia 22 para ser ao vivo. Aqui está sendo gravado, aqui de forma bem improvisada, mas pedindo já a compreensão dos internautas, dos nossos queridos irmãos que estão sempre conectados conosco. Então, eu quero ser sucinto, apresentei as 3 lições, falei um pouco do comentarista, dispensa comentário, né, isso, seu potencial e a credibilidade dele na sua formação teológica, acadêmica. E louvemos a Deus pela vida da CPAD, com escolhas tão sensatas de bons comentadores, eruditos, para poder preservar tudo aquilo que passaram atrás, pastor Antônio Gilberto, pastor Armando Chaves Cohen, tantos outros que militaram na docência cristã, no espaço da escrita dessas lições da EBD, da Escola Dominical, deixaram o seu legado e agora estamos percebendo outros que são bem-vindos e estão trazendo para nós a sã doutrina, preservando os marcos antigos, não removendo os marcos antigos. Amém? Então aqui está a apresentação, esse que vos fala àqueles que ainda não me conhecem, fui vice-superintendente com o pastor Antônio Marcos Anísio, agora por 2 anos seguidos, e fui postado como titular dessa superintendência, e em outros tempos, em tempos idos, recebi das mãos do nosso querido irmão, saudoso irmão Rocival Saboia, tamanha responsabilidade quando aqui cheguei de Campina Grande, para trabalhar da Escola Técnica Federal como professor de linguagens, como professor da área de linguagem e códigos e suas teologias e suas tecnologias, hoje Instituto Federal, bem próximo à minha aposentadoria, mas ainda em militância, né? Ainda não dou tempo integral, estou atrás dos muros, dando a minha cooperação também à frente ou cooperando juntos, que o sentido de cooperar, irmão, não está apenas à frente. Cooperar é cooperar com. Cooperar é cooperar com. Então, estamos aqui para esse início de novo ano, novas lições, e a primeira já diz aqui, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Heresias podem ameaçar a unidade da igreja. Então, todo cuidado é pouco. Vamos ficar aqui com a lembrança de um pensamento cunhado pelo saudoso missionário sueco, pioneiro, pastor Eurico Bergenstein. Eu vi a sua frase lá num banner em Recife, numa conferência de escola dominical. E dizia assim, quando a epidemia graça, o verbo graçar em língua materna, quer dizer, se espalha, se expande. É hora de vacinar o povo com a palavra de Deus. Quando a epidemia graça, graçar com 2 S's, é hora de vacinar o povo com a palavra de Deus. E hoje nós estamos diante do evangelicalismo brasileiro, a internet tem muita coisa de real significação e outras duvidosas. E a igreja está sempre de plantão, na torre de vigia, porque falsos ensinos, falsas doutrinas, modismos, aberrações teológicas, né? Esse vasto campo de informação que a internet e as mídias sociais disseminam e trazem confusão à mente de muita gente desavisada e incauta. E nosso papel enquanto igreja é vacinar o povo com a palavra de Deus, né? Isso com bom ensino, boa doutrina, e aquilo que nós aprendemos e que estamos inteirados e estamos, digamos assim, fortalecidos nesses vínculos que não podemos remover. Então, essa lição, além do livro de apoio, tem tanto outros títulos de outros autores que tiveram preocupação de trabalhar com o nosso livro da ETAD, né? Quando cheguei aqui em João Pessoa, eu fui monitor da ETAD, tanto em Campina Grande, do núcleo 363, quando o pastor José Carlos de Lima, dando um salto à frente, né? Ele introduziu a igreja para também a formação teológica, a capacitação dos obreiros. Ele empreendeu de forma urgente, urgentista, trazendo a Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus ETAD para os
para a membresia, para os auxiliares, para a formação de obreiros, e ali nós demos nossa contribuição como monitor à frente da classe de pastores. Foi um momento muito importante, né, nesse alavancar da igreja para uma visão que ainda era muito obnubilada, muito obscurecida. Então está aqui os livros da ETAD, esse aqui, Heresiologia, é um clássico, irmãos. Eram livros para 4 anos de um básico bem básico. A nossa ETAD nos dava todo esse suporte. Eu tenho a coleção dos livros da ETAD. Eu sei que muitos irmãos, companheiros de ministério têm, né? Heresiologia é de autoria do saudoso Raimundo Ferreira de Oliveira, pastor lá do Piauí, dos tempos também, isso, do saudoso pastor, que me fugiu agora também, me fugiu aqui a memória, voltou, Nestor Mesquita, também já dorme no Senhor. Então ele empreendeu com esse presente para nós, pastor Antônio Gilberto com outras temáticas, dos estudos de teologia sistemática, toda a coleção da ETAD. Então é uma fonte de pesquisa para os irmãos nesses estudos de heresiologia, nesses estudos que diz respeito à defesa da fé cristã. Esse livro aqui também é clássico, bem antigo, não sei se é edição esgotada. Quer ver? Esse livro aqui tem Religiões, Seitas e Heresia, de João Cabral, ou clássico esse livro, para compreender, para entender as seitas, não é isso? E muitas outras religiões com suas cosmovisões, ideologias, e um livro para refutação daquilo que se opõe à verdadeira doutrina cristã. E eu gosto aqui logo na entrada, Religiões, Seitas e Heresias, à luz da Bíblia, a passagem de 1 Timóteo 4:1. Olha o que diz, irmãos queridos, né, internautas, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão, né, desviarão, se afastarão, alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, olhe lá, na capa de introdução do livro Religião, Seitas e Heresias, a passagem do apóstolo São Paulo a Timóteo 4:1. E no Sermão Profético de Cristo também há uma citação do Senhor Jesus advertindo acerca de falsos mestres que viriam travestidos ou vestidos aparentemente como ovelhas, mas que interiormente seriam lobos devoradores. Então, está aí o texto de São Mateus 24:24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, a conjunção condicional, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Veja que, né, introito com 2 referências bíblicas, mostrando que as heresias, os hereges estão de plantão, estão a todo tempo se esforçando. Gostei bastante da conclusão da lição, quando o pastor Ezequias Soares, falando acerca do que Judas, o apóstolo, declarou no versículo 3, que exortava os crentes a batalhar pela fé, diligentemente, pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Aí ele finaliza todo esse estudo, que eu já estou começando aqui pela conclusão, porque será apenas de freelance uma apresentação ligeira dessa primeira lição que haveremos de estudar presencialmente, né? No próximo domingo, né? No presencial do domingo. Há um slogan aí que uma semana sem missa, um domingo sem missa é uma semana sem Deus. Eu vou aqui trocar por outra recomendação. Um domingo sem escola dominical, uma semana sem Deus. Seria muito bom que as escolas dominicais funcionassem de segunda a domingo, domingo a segunda, mas não dá, porque os membros dessa escola têm suas atividades seculares, crianças, alunos, estudantes, mas se reserva no domingo do Senhor o dia priori, né? O dia como começou nas origens, em Gloucester, na Inglaterra, e em Petrópolis aqui, funcionava aos domingos a escola dominical. Dá o nome específico que caracteriza a escola bíblica dominical. Funcionar em qualquer outro dia, já deixou de ser dominical, vai ser quartinical, sextinical, quintinical,
mas é importante que ela funcione, viu, de forma regular, todos os domingos, a nossa querida Escola Bíblica Dominical, como foi assim conhecida, e nós não trocávamos, e nunca troquei nenhum lazer pela presença na nossa Santa Escola Bíblica Dominical, fonte de crescimento na graça e no conhecimento, a curto, a médio e a longo prazo. Eu costumo sempre dizer que todo grande conferencista, pregador, um dia foi aluno nascido da Escola Dominical. Faço minhas palavras do saudoso mestre, pastor Antônio Gilberto, seu irmão, pastor Zé Apolônio da Silva, foi meu primeiro pastor, aprendi aos seus pés. Então, eu louvo a Deus porque estamos diante de uma lição de caráter apologético. Volto a frisar a máxima de Eurico Berg, este saudoso: quando a epidemia graça se expande e se espalha, verbo graçar, tem esse valor semântico, é hora de vacinar o povo com a palavra de Deus, para que ninguém seja levado em volta por ventos de doutrina. Foi toda a preocupação, o zelo do apóstolo São Paulo ao edificar as igrejas e construir suas 13 cartas para edificação, para corrigir desvios, para precaver, né, a liderança e os crentes de erros doutrinários, da sanha dos falsos mestres. Então Paulo foi para mim, né, o autor do ensino à distância. Se alguém acha que o ensino à distância é algo bem novo, ensino online à distância, que funcionou muito bem na pandemia, ainda funciona, eu quero dizer que Paulo foi o mentor desse ensino à distância, enviando cartas. Ele não podia estar presente em todas as igrejas edificadas por ele, e as cartas eram bem-vindas, trazendo edificação, seus agradecimentos, saudações, advertências. Então está aí, né, a nossa lição, uma verdade prática, né, isso aí, com o texto áureo, que é o texto de ouro da lição, Judas 3, amados, procurando, eu escrevemos com toda a diligência. Eu gosto desse substantivo, diligência. Está pronto, atento. Diligência está na torre de vigia. É isso? A formiga é um povo diligente, sabe? Prepara seu alimento no verão, porque no inverno não tem como preparar. Então, é um povo diligente, pequeno, mas diligente. Então, a Bíblia manda a gente ter com a formiga para não sofrer de preguicite aguda espiritual, para não gostar de ler, de estudar a Bíblia, ter uma visão panorâmica da Bíblia Sagrada. Então, aí, diligência acerca da comum salvação, da salvação comum entre nós. Tive por necessidade, e digo nós aqui da superintendência, faço minhas palavras de Judas, também temos por necessidade repisar nas mesmas coisas, nos mesmos ensinos, para advertência, para refrigerar a memória de muitos líderes, dirigentes de escolas dominicais, obreiros, pastores, alunos, professores. Tive por necessidade, escrevemos, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Então está aí a exortação de Judas a permanecermos batalhando pela fé. É isso? Se portando como defensores da fé. E a verdade prática diz que heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Olha a grande verdade prática, já conceituando aqui heresia. Crenças, práticas contrárias ao pensamento bíblico, que distorcem pontos principais da doutrina bíblica, da nossa ortodoxia. Então, todo cuidado, é pouco para o que se ouve na internet, há livros que corrompem, há livros que edificam, enfim, há muitos que estão apresentando-se como ensinadores, mas trazendo confusão. Então, os textos aqui que o nosso pastor Ezequiel Soares escolheu já são apologéticos por si. Atos 20, 28 a 31, a defesa de Paulo, do seu ministério, seu zelo, certo? Com o ensino, seu cuidado com o ensino, e as advertências daquela despedida dele, dos anciãos, dos bispos ali, que houve muito pranto, saudade do apóstolo,
pelo seu zelo com a doutrina. Então, Atos 20, 28 a 31 é texto bíblico básico para fundamentar o comentário do pastor Ezequiel Soares. Então é importante o olhar nesses textos. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, não é 1 Pedro, é a primeira carta de Pedro, do apóstolo São Pedro. Temos aqui 3 e 15 até o 16. Esse é clássico, né? Antes de santificar a Cristo como Senhor em vosso coração, está sempre preparado para responder com mansidão. Responder tem esse sentido de apologética, de apologia do grego. Fazer defesa dos valores da nossa doutrina, do que cremos, do nosso credo. Olha aqui nossa declaração de fé. Fazer defesa. A igreja não pode ficar apenas na defesa também, né? Diz que na linguagem futebolística, certo erudito disse que a melhor defesa é o ataque. Então a gente fica sendo atacado, nossa fé ridicularizada todos os dias por esses falsos doutores, falsos mestres, e nós precisamos também refutar com base bíblica. É importante leitura da Bíblia, não é jejuar a Bíblia. Ter uma visão panorâmica da palavra de Deus, conhecer a palavra, para estar preparados para responder, segundo a orientação petrina, com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Nada temos contra o católico, mas sim contra a doutrina do catolicismo, o dogmatismo católico. Nada temos contra o espiritismo, mas contra o espírita, melhor dizendo, mas contra o espiritismo, sua doutrina reencarnacionista. É isso que vai de encontro à doutrina da ressurreição que nós cristãos advogamos e cremos de acordo com a Bíblia e a nossa declaração de fé. E aí nós não vamos criar barreiras para a evangelização, fechar a porta a quem vem atrás. Vamos ter a empatia de ganhados para Cristo. Então é importante tudo isso ser feito com mansidão, com sabedoria, com estratégia, com amor, respeitando aqueles que, na verdade, estão sendo iludidos, enganados por Satanás, seguindo após falsas doutrinas, mas que podem ser, alcançados pela palavra do Senhor, por bom ensino, boa orientação, e no evangelismo pessoal, corpo a corpo, se faz necessário conhecer bem a palavra de Deus, né? 2 Timóteo 2,15 diz, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Conhecer bem a Bíblia, você está preparado para o confronto, né? Para você refutar todo ensino que contraria, né, as verdades doutrinárias da nossa sã doutrina. Então, podemos falar bem da esperança que reside em nós, e aí está lá o texto bíblico básico que segue, tendo boa consciência. É importante não só a ortodoxia, o conhecimento bíblico, né? É importante também a nossa ortopraxia, nossa vida prática. Palavras movem, exemplos arrastam, mas os exemplos arrastam. Tudo isso forma um conjunto, né, para que possamos melhor como cristãos representar Cristo, ser embaixadores do Senhor Jesus, fazer defesa da nossa fé, ortodoxia bíblica e ortopraxia. E a segunda carta de Pedro é mais clássica, né? O termo aireses vai aparecer aí, né? Isso onde há mais uma presença na segunda carta do apóstolo São Pedro, desse combate diretivo, incisivo do apóstolo contra os falsos mestres, lobos cruéis, que Paulo falou, que após sua partida, eles estariam a tentar perverter o caminho dos cristãos. A partida de Paulo, isso ou para a eternidade, ou para ou após o futuro, quando outros obreiros, missionários, no processo de expansão da fé cristã, implantariam igrejas, e eles apareceram nos dias do apóstolo, e vão aparecer também, né, nos dias atuais, já estão nos dias atuais, e em todo momento eles estão de plantão. Por isso nós estamos aqui online, já vacinando o povo com boa doutrina, com a boa palavra, advertindo que esse trimestre
É um trimestre que exige mais do professor, não é isso? Daquele que é o mediador, facilitador da aprendizagem, levando os alunos à pesquisa, a estudar o comentário do pastor Ezequiel Soares e também os subsídios que qualquer outra boa literatura, como já foi aqui apresentado, e outras tantas, e você se cercar de bom conhecimento para uma boa aula, para uma aula satisfatória, né? E seu aluno seja edificado, não é isso? E se experimente crescimento a curto, a médio e a longo prazo, a balancinha de Jesus, né? Graça e conhecimento, tem que ter equilíbrio. Tem muitos crentes que se tornam, podemos assim dizer, formalistas, se cercam de muitas leituras, muitos comentários, notas de rodapé, mas se tornam formalistas, desprezam também a oração. E outros que também invertem, oram bastante, não é isso? Mas desconhecem a palavra de Deus, jejuam a Bíblia, faz 2 anos que lê o livro de Jó, faz 3 que lê o Provérbios, entendeu? Mas a Bíblia é para se comer o rolo todo, se ter uma visão panorâmica de Gênesis a Apocalipse. Então, é importante o cristão conhecer a Bíblia, estudar a palavra de Deus, ter este manual do fabricante aberto, não apenas exposto na prateleira, aberto no Salmo 91, que eu chamo de, para muitos, o Salmo espanta demônio, mas a Bíblia é importante ser lida todos os dias, meditar, se deter, no estudo de um capítulo, lendo texto, contexto, sem desprezar exatamente, né, o contexto que pode ser presente, imediato, remoto, pode ser até um livro inteiro, não é isso? Pode ser a passagem lida, o versículo e o versículo anterior. Então, texto sem contexto, aprendamos, dizia certos orientadores, né? Certos mestres nossos, que já dão no Senhor, como o pastor Gilberto, saudoso pastor Antônio Gilberto. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Parece paradoxal, mas vou dizer a vocês que a Bíblia é uma fonte de heresias. Nesse aspecto, quando alguém quer fazer dela um livro de particular interpretação. E o apóstolo São Pedro, lá em 1:21, ele diz que nenhuma parte da Escritura foi produzida por vontade humana, não é isso? Homens de Deus falaram inspirados da parte de Deus pelo Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou os escritores. Eu lembro de agora de um pastor, né, um pretenso pastor, um apóstata, chamado Neemias Marien, que no encontro para a nova consciência ele ensinava que a Bíblia foi psicografada. Então, a gente vai observar exatamente, né, que sempre houve de plantão hereges, né, disseminando heresias, né, o termo aireses, né, para heresia, que são contradições às nossas doutrinas bíblicas cristãs. Então, em todo tempo surgiu falsos obreiros, apóstatas, que estavam entre nós, mas saíram do nosso meio, lobos cruéis e vorazes, e foram tentar, sutilmente, tentaram disseminar heresias para perverter a fé de muitos irmãos. Por isso aqui a exortação de Atos 20 é: olhai, pois, por vós, por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, pastores que apacentam, né, com amor as ovelhas de Cristo, apacentardes a igreja de Deus, a igreja do Senhor. Deus não dá à igreja pastores. Atentem para o trocadilho, ele dá pastores à igreja, visando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Olha o que Paulo disse ao jovem obreiro Timóteo: o que de mim, lá em 2 Timóteo 2, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. E o que de mim, dentre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, maduros, experientes, abalizados, para ensinarem a outros a sucessão, né, isso, hereditária dos conhecimentos da fé cristã, e vai passando essa tocha do ensino, da instrução, para líderes, para obreiros maduros, fiéis, confia a homens fiéis, o santo ministério do ensino da palavra de Deus. E Paulo tinha uma convicção, irmãos. Eu vou voltar lá, a Atos 20 e 29, porque eu sei isto, isso é convicção,
que depois da minha partida, ou para a glória, por descanso eterno, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Lobos cruéis, olha o adjetivo aí. E que dentre vós mesmos, no nosso meio, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Uma visão futura de Paulo, já percebendo lá na frente, após sua partida para a glória, ou para outra instância da obra missionária, nas igrejas que ele edificou, ficassem atentos, porque após a partida dele, alguém, podia estar instrumentalizado, com a falsa doutrina, o falso ensino, para perverter aqueles que eram chamados do caminho. Aqueles que em Antioquia, pela primeira vez, receberam o nome, sabe de quê, irmãos? De cristãos, porque seguiu a Cristo. Então, está aí a advertência do apóstolo, se despedindo dos anciãos de Éfeso, abraçaram o seu pescoço, beijaram o apóstolo, se despediram. E aquilo ali caracteriza o amor que aqueles líderes tinham, aquela igreja tinha de Éfeso, pelo apóstolo São Paulo, por seu zelo interminável, 3 anos, tá vendo? Ele lembra aqui, na conclusiva dele, portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos, olha o tempo para ensino, para a formação dos novos convertidos, dos novos discípulos de Cristo, para contradizer judeus rebeldes, para que a igreja não fosse judaizada. Então, todo o cuidado de Paulo, não cessei noite e dia, diuturnamente, de admoestar, de instruir com lágrimas a cada um de vós. Então, esse discurso de Paulo é apologético, ele já mostra exatamente que é importante que os líderes que apacentam, alimentam, que conduzem o rebanho às pastagens verdejantes, ficassem atentos, com todos esses cuidados pastorais, que é o primeiro tópico da lição. Ele fala depois da partida dele, fala da origem dos falsos mestres, dentro e de fora, é isso, daqueles que ainda hoje na atualidade tem aqueles que querem agora de forma mais moderna ressignificar a Bíblia, fazer adequar a Bíblia às suas realidades e interpretações humanas e forçadas e liberais. Tem muita gente querendo ressignificar a Bíblia. Todo cuidado é pouco, porque o que está escrito. O cânone foi encerrado. Quem acrescentar um tio ou um jota das palavras deste livro vão receber todas as pragas do livro. E eu faço uma ressalva aqui. Muito cuidado com os modismos. Não vamos importar pregadores, ensinadores, pastores. Modismo do tempo presente. Irmãos pregando, a Bíblia vai dizer, a Bíblia não vai dizer nada. A Bíblia diz, afirma, assim diz o Senhor. Quantas vezes se repete? A Bíblia não vai dizer nada, ela afirma. Então sejamos categóricos. A Bíblia não foi um livro psicografado, inspirado pelo Espírito Santo. O conceito de apologética é o tópico 2 da lição. Isso, apologética cristã, é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. Então o sentido é esse, de apologia, de defesa da fé cristã. E esse versículo é muito, para mim, significativo. Filipenses, a carta mais jovial de Paulo, escreveu na prisão, chamada Carta da Alegria. E ele, aprisionado, agradece a oferta missionária que a igreja de Filipos enviou para ele. Mas tem uma passagem em Filipenses 1 e o versículo 16, parte B, em que Paulo diz, porque fui posto para a defesa do Evangelho. Se eu não fui posto para a vergonha do Evangelho. Tem muita gente envergonhando o Evangelho de Cristo, apostatando da fé, abandonando a fé. Mas Paulo fala em defesa da fé cristã, apologética, apologia do grego, quer dizer, defesa. Responder com mansidão é isso, explicar. Fazer valer o que você tem como convicção acerca da doutrina de Deus, da cristologia, da martologia, da justificação pela fé. E todas essas doutrinas, isso você tem como poder responder, mas procurando se apresentar como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. A que defesa Paulo se refere a esta defesa,
da boa doutrina, em que Paulo, diante das suas prisões, de tribunais, até espantado ficou Festo, ficou Agripa, o rei Agripa, quando disse: Paulo, tu estás louco, as tuas muitas letras me fazem delirar. Tu por pouco me persuades a ser um cristão. Então, todos esses ficaram diante de Paulo, de sua tenacidade, de sua postura firme, né? Diante de sua defesa dos valores da fé cristã. Eu costumo dizer que o cristianismo, como sistema de fé e crença, é uma ramificação do judaísmo, mas com aquela assembleia do capítulo 15 de Atos, fica tudo claro ali que o cristianismo passaria a caminhar com suas pernas próprias. Apreenda esta metáfora. Cristianismo tem pernas próprias. Então, Paulo se mostrou um defensor, combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Então, porque devemos combater as heresias? Defesa própria, tem cuidado de ti mesmo, da doutrina, do ensino. Eu costumo dizer, repetindo, o que o saudoso pastor Antônio Gilberto afirmava. Ele afirmava, o pastor Gilberto, ele dizia que bom costume não gera boa doutrina. Todavia, boa doutrina gera bons costumes. Então, a preocupação é nós ensinarmos e as boas tradições preservarmos, não é isso? Então, está aqui para que serve a apologética, para os cristãos estarem informados de que os vários grupos, os vários grupos ensinam sobre como refutar heresias. É bom estarmos antenados com a palavra, conhecendo a palavra, para não sermos crentes nariz de cera, para onde colocar vai, dizia o saudoso pastor José Apolônio da Silva. E também para ajudar os outros na compreensão da própria fé, que às vezes tem pessoas que são sinceras, mas são incautas, desavisadas, têm dúvidas acerca de ensinos, doutrina da fé cristã. E se nós ensinamos, orientamos acerca do que é falsas crenças, falsas doutrinas, né? Então nós vamos ajudar esses crentes sinceros a não se afastarem do bom ensino, da boa doutrina. Isso é o tópico 2 da lição. Então, vamos responder como disse Pedro, com sabedoria, com mansidão, a todos quantos perguntarem acerca da esperança que há em nós. O terceiro tópico fala de seitas e heresias, o que é uma seita, com esse valor semântico, conotação de que é partida, é um tema assim complexo para compreensão, porque até o cristianismo foi chamado de seita por pessoas não cristãs, por acusadores da fé dos primeiros cristãos. Mas eu quero dizer que também eles foram chamados em Antioquia de cristãos, pela primeira vez. Foram chamados de os do caminho, né? E a ideia de seita aqui, até dentro do judaísmo havia, né? A seita dos saduceus, dos fariseus, como ramificações interpretativas dentro de do mesmo segmento que era o judaísmo. Mas existe exatamente mais na frente o termo hereses para caracterizar o quê? Heresias, né? E distorções, falsas crenças. Então o sentido de seita é esse sentido de partido, de grupo, né? Então temos que ter muito cuidado, exatamente, que já viu o grupo de saduceus, que não criam em ressurreição, não criam em anjos. Então aí, dentro do próprio judaísmo, né? Então era um partido. Então todo cuidado de Paulo foi advertir para que não houvesse no seio da igreja essas divisões, que é o termo aireses, quer dizer isso aí, né? Esses partidos, essas divisões. As heresias de perdição, o apóstolo Pedro, eu já falei, volto a frisar, no capítulo 2, né, ele vai ser bem, assim, incisivo em combater, né, que houve falsos mestres, né, como entre vós haverá no futuro, tá vendo? Também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Muitos seguirão as suas dissoluções e pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Por avareza, pecado de idolatria, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença e a sua perdição não dormida. Tem sentença para essa gente que quer, com falsa crença, com falso ensino, com heresias, desviar,
a atenção dos que estão no caminho da verdade. Então, as heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã, no que diz respeito aqui, diz o comentador, pastor Ezequias, doutrina da Trindade, o Senhor Jesus Cristo, a encarnação do Verbo, o Espírito Santo, o ser humano, natureza, pecado, salvação, origem e destino, aos anjos, a igreja e as escrituras sagradas. Então, aí está o maior grave erro, que diz o comentador, é quando diz respeito à divindade e interfere na salvação, pois não existe salvação sem Jesus, em nenhum outra salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então é importante saber que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por intermédio de Jesus. Então, por fim, a conclusão, nessas linhas gerais que estamos aqui comentando e apresentando a lição que será ensinada no presencial, com a finalização maravilhosa do pastor Ezequias Soares. Olha o que ele faz. Pergunta para reflexão. Você pode perguntar ao seu aluno: estamos a fazer pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? E eu quero aqui endossar a fala do pastor Ezequias e sua pergunta investigativa, interrogativa, incisiva, dizendo exatamente que na internet, na grande mídia, tem muita gente ensinando uma verdade como se fosse uma mentira, sem convicção do que crê, do que a Bíblia diz. Ele diz: em meu nome porém a mão nos enfermos serão curados. Em meu nome, no nome de Jesus, expulsarão demônios. Em meu nome, se beber alguma coisa mortífera, nada lhe fará dano. Temos que crer no que a Bíblia diz. Uma coisa é citar versículos, outra coisa é crer neles. E tem muita gente na internet pregando uma mentira, como se fosse uma verdade, e as pessoas estão acreditando, gente. Agora, na véspera, no apagar das luzes do ano de 24 para 2025, o que não teve de tarólogos de plantão, videntes, fazendo previsões assombrosas para o ano vindouro, e as pessoas querendo ouvir, a mídia dando voz na internet, na televisão, a esses videntes de plantão, esses fantasiadores de futuro, ou, por que não dizer assim, terroristas escatológicos. Então nós não somos do Clube de Roma, não somos futurólogos, nós nos guiamos pela palavra de Deus, que é a voz profética, e nos guiamos por essa luz, esse farol, nesse inverno sombrio espiritual, de tanto materialismo, de tanto hedonismo, de tanta distorção acerca de ensino que se valoriza, o que está lá em 17:3 de São João. A vida eterna é esta, que conheçam somente a ti como Deus único, o eterno como Deus único, e a Jesus, o enviado de Deus, aquele que veio tabernacular conosco. Então, meus queridos irmãos, dirigentes de escolas dominicais, vice-dirigentes, professores, obreiros, todos que estão acompanhando, estão em conectividade ou estarão em conectividade com esse vídeo gravado, podem, através dessas linhas aqui traçadas, sobre esses aspectos da lição, ainda que muito bem de freelance, construir uma lição para ensinar no próximo domingo, meu professor de EBD, com calor no coração, com graça de Deus, porque é no presencial que todo esse ensino flui e o crescimento quantitativo e qualitativo. Nem formalismo, nem fanatismo. Dizia certo poeta, Fernando Pessoa, poeta português: eu vou à luta contra 3 inimigos do homem: a ignorância, a tirania e o fanatismo. Ignorância o pior cego é o que não quer ver. Tirania, abuso de poder, alguém que pode achar que um posto lhe dá autoridade, não, autoritarismo para oprimir as pessoas. E a opressão faz enlouquecer até o sábio. Então, é importante: ignorância, tirania e fanatismo é o pior. O pior
é o fanatismo. Ele disse, eu vou à luta, eu vou ao combate contra o fanatismo, zelo sem entendimento. Existe na política, nos esportes, torcidas organizadas nas arenas, agora os estádios são chamados de arenas, arengas, né? Se o time perde, brigam. Se o time empata, briga. E se o time ganha, briga entre eles. São torcidas não organizadas, mas endiabradas. Então, isso é fanatismo, zelo sem entendimento. O zelo importante, não é isso? E o pior é o zelo religioso, se mata em nome de Deus. Pior fanatismo, se mata em nome de Deus. E eu concluo esta videoaula aqui com 2 Coríntios, capítulo 11, não é isso? Essa passagem aqui que o apóstolo São Paulo diz que ele temia, né? Ele temia exatamente isso aqui. Deixa-me perceber o texto. Pronto. Capítulo 11 e o versículo 2 e 3. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, não é zelo humano que estraga. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. Mas temo, olha o temor de Paulo, o cuidado de Paulo com a doutrina, com o bom ensino. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Então, está aí o zelo de Paulo para que os irmãos não se afastassem do que foi ensinado, dos marcos antigos, do que os nossos ancestrais, nossos pastores, é isso, nos ensinaram a palavra fiel, para que nós mantivéssemos firmeza doutrinária, não fôssemos levados em volta por vento de doutrina. Olha o zelo de Paulo. A serpente enganou a Eva com sua astúcia, sagacidade, esperteza. Em 2 Coríntios 2:11, o apóstolo Paulo diz, olha, Satanás, nós não ignoramos teus ardis. Eu estou parafraseando. Não desconhecemos tuas manhas, sutilezas. Se transforma esses apóstolos, falsos apóstolos de Cristo, em anjo de luz. Como o diabo também. O diabo não é tão feio quanto se pinta. Na Idade Média se pintou de forma caricatural o diabo assim. O diabo de chifre, o diabo de rabo, o diabo vermelho e cuspindo fogo. Mas Satanás não é tão feio quanto se pinta. Ele muda até, dizia num provérbio bem nordestino, viu, irmãos? Ele é igual a camaleão, muda de cor de acordo com o lugar. Então, queridos dirigentes, vices, professores de EBD, da nossa querida João Pessoa, todo o estado da Paraíba, onde essa mídia alcançar, recebam nessa oportunidade o abraço do vosso superintendente, dessa superintendência, do pastor presidente, pastor Zé Carlos de Lima, e eu quero vos dizer nessa oportunidade, estejamos para um trimestre motivados, encorajados a melhor servir ao Senhor nesse ministério que somente a eternidade recompensará aqueles que a muitos ensinam a justiça, refugirão como estrelas com seu fulgor no firmamento. A Deus toda a glória, Deus os abençoe.